Por que uma montadora sai do Brasil? Se ela ganha dinheiro no país, ela não vai embora. Sim. Montadora é basicamente uma empresa racional. Ela vai embora porque não consegue ganhar dinheiro no Brasil. O que acontece no Brasil é que a carga tributária nos carros brasileiros é talvez a mais alta do mundo nos países que contam. Entendi. Então, quando você compra um carro, você tem embutido um monte de impostos. Então, vamos falar um pouquinho de carga tributária para a gente entender. O Brasil é um país que tributa consumo. O Brasil não é um país que tributa renda. O Brasil tributa consumo. Para você ter uma ideia. Primeira coisa, o Brasil gasta e arrecada 36% do PIB. O que é 36% do PIB? É mais do que o governo americano. O governo americano ele gasta e arrecada mais ou menos 35% do PIB. O Brasil é 36%. Só que nos Estados Unidos, quase 6% vai para o militar. Então, se você tira a despesa militar, que no Brasil é menos de 1% do PIB, os Estados Unidos eles gastam 29%, 30% do PIB para funcionar. O Brasil gasta 36%. A França gasta 41%. Mas não vamos comparar serviço público francês com serviço público brasileiro. Sim. Escola, assistência médica, aposentadoria, etc. Então, o Brasil é um país que gasta muito. Para vocês terem uma ideia, no começo do Plano Real, a gente gastava 22% do PIB para trabalhar. Que é o que gasta a Argentina, o que gasta o México, o que gasta a China, 24%. E no governo Fernando Henrique, a gente foi de 22% para 28%. No Lula 1 e Lula 2, a gente foi de 28% para 33%. E com a Dilma, fomos de 33% para 36%. O Temer baixou um pouquinho, de 36,5% para 36%, Bolsonaro não baixou nada e o Lula 3 não está baixando nada. Então, o Brasil é um país que gasta 36% do PIB para funcionar. Na minha opinião, gasta muito e gasta mal e gasta de maneira ineficiente. Mas é o que a gente gasta para funcionar. Como no Brasil a gente não tributa renda, a gente tributa consumo, você tem um monte de imposto em cima de consumo. De novo, números. Nos Estados Unidos, 16% da renda do governo americano é tributo sobre consumo. No Brasil é 42%. Então, 42% de tudo que o Brasil arrecada vem de imposto sobre consumo. E por que o imposto sobre consumo é injusto? Porque ele afeta todo mundo que compra um carro. Então, a pessoa pode ter uma renda de 10 mil reais, quando ela compra um carro, ela paga um imposto. Ela pode ter uma renda de 100 mil reais, se ela comprar o mesmo carro, ela paga o mesmo imposto. O imposto sobre consumo, ele é super injusto em relação à renda. Então, como é que você faz para mudar isso daí? Estão fazendo agora a reforma tributária. Na reforma tributária, o nosso IVA, Imposto sobre Valor Agregado, vai ser algo entre 26 e 27,5%, o mais alto do planeta. Na França é 20%, na Espanha é 20%, nos Estados Unidos não tem IVA. Todos os países que têm IVA na Europa vai de 18% a 21%. Nós vamos ter 26,5% ou 27%. Caraca. Por que nós vamos ter 27%? Porque a gente cobra imposto sobre o consumo. E carro, não sei se vocês viram, mas carro vai ser considerado um bem ruim para a saúde. Porque nós vamos pagar, na reforma tributária está previsto, todo mundo vai pagar 26,5%, 27% de IVA, menos cigarro e bebida e carro. Por que carro vai pagar mais? Porque carro hoje paga 37% ou 44%. Se você bota um IVA de 27%, o carro baixa de preço 10% o dia seguinte. E o mercado explode. O que seria muito bom para o Brasil. Mas aí o que acontece? Vai faltar receita para o governo. Então, para o governo não perder dinheiro na reforma tributária, estão falando, já está previsto, que carro vai ter um tributo sobre o mesmo tributo que cigarro e bebida. Ou seja, você vai pagar quando você compra um carro, além do IVA de 26, 26,5, 27, a gente não sabe quanto vai dar, mas já sabe que vai ser o mais alto do mundo. E além disso, quando você compra um carro, você vai ter mais uns 10 de, entre aspas, IVA a mais que você vai pagar, porque senão o carro vai baixar de preço, porque o nosso carro hoje tem 37% de imposto quando é um carro popular, ou 44% quando é um carro com motor maior. Então, vamos, para a gente ver o preço de carro no Brasil, primeira coisa, e o Boris está aqui, pode comprovar, é muito duro você achar um produto que tem fábrica e que é semelhante em todo lugar do mundo. Por exemplo, o nosso Polo não é o Polo europeu. O nosso T-Cross não é o T-Cross europeu, então você não pode pegar a Volkswagen. E na China ou no Japão os carros são diferentes. GM, não tem um carro da GM vendido no Brasil que vende na Europa e vende nos Estados Unidos. Não pode pegar GM. Fiat, os Fiat que a gente tem no Brasil são completamente diferentes dos Fiat que vende na Europa. E a Fiat não vende nos Estados Unidos e não vende na Ásia. Então, qual é o carro mundial que você pode pegar, que tem o mesmo nome e fábrica em todo lugar? Toyota. O Toyota Corolla XSE, se você entra na internet, pode entrar, ele existe nos Estados Unidos, ele existe na Europa, ele existe no Brasil, tudo com fábrica. Quem faz Corolla nos Estados Unidos, na Europa, é feito na Inglaterra. É o Corolla hatch, mas é a mesma coisa. Nos Estados Unidos fazem Corolla, no Brasil fazem Corolla e no Japão fazem Corolla. Na China também. Então vamos olhar um Corolla.
O preço do nosso Corolla no Brasil é R$185 mil, esse modelo específico. Pra comprar ali na tabela FIP na É preço de vista. Tá bom. Aí depois você tem desconto ou Tá não. bom. Mas ele vale 185 mil. Se você tira 37% de carga tributária e você divide por 5, você chega a $22.500. Então, o nosso carro vale $22.500. Você sabe qual é o imposto sobre carro nos Estados Unidos? Não tem Zero. Zero? Zero. Não tem imposto. Nos Estados Unidos, esse mesmo Corolla, você paga 27.900. No Brasil é 22.500. Então, nos Estados Unidos, o Corolla custa bem mais caro que aqui, para o consumidor. E, custa bem mais caro. No Brasil, o nosso carro custa bem mais caro, mas o fabricante recebe 22.500 contra 28 nos Estados Unidos. Tipo, o fabricante lá nos Estados Unidos lucra mais com a venda do carro do que o fabricante no Brasil. Muito mais, por isso que a Ford foi embora. Uhum. Um EcoSport que sem imposto vendia aqui por 20 mil, vendia por 27 em Miami. Mesmo carro. Então, alguém chegou lá e falou, escuta, chega de estar nesse país, a gente não consegue ganhar dinheiro, a gente só arrecada imposto.